nessa noite, através deste culto online, através dessa reunião que nós fazemos, eu quero iniciar questionando a você da seguinte maneira: por que você está com tanto medo? Por quê? Por que tanto medo? Por que tanta angústia? Por que tanto assombro? É fato que você pode me responder e trazer para mim inúmeras respostas, inúmeros fatores. Você pode dizer: olha, eu sou uma pessoa do grupo de risco, ou conheço alguém do grupo de risco, estou com medo de perder esta pessoa. Ou você pode dizer: eu sou um autônomo e o meu trabalho ele depende da minha presença ali. Eu não sou um funcionário público que recebe se eu for trabalhar ou não for trabalhar. Não sou alguém que estou empregado. Eu sou um autônomo e eu não sei o que será de mim, né, nesses dias de quarentena, de isolamento, de lockdown e de fechamento do comércio. Eu não sei, estou com medo. Talvez você pode dizer que está com medo por inúmeras outras questões, planejamentos pessoais, eventos que você tinha planejado e muitas circunstâncias. E alguns outros estão com medo de ter o seu poder econômico, ter o seu patrimônio diluído ou prejudicado, atacado de alguma maneira. Fato é que muitos estão com medo, e eu particularmente tenho ficado muito surpreso com a imensidão de cristãos. Não falo nem dos gentios, nem dos ímpios, mas eu falo dos cristãos que estão apavorados, verdadeiramente apavorados. Alguns deles estão apavorados porque já tem uma inclinação natural para isso. Alguns deles estão apavorados porque eles são medrosos já naturalmente. Outros estão medrosos porque estão assistindo tanto noticiário, tanta notícia, tanta televisão, recebendo tantas notícias pelo WhatsApp, pelo Facebook, por telefones, e estão entrando nesse desespero, numa angústia enorme. Outras pessoas estão também com medo porque alguns políticos estão gerando, sim, um pânico, trazendo um cenário muito terrível, um cenário apocalíptico, e inadvertidamente até trazendo informações absolutamente exageradas. Alguns outros estão em pânico porque alguns líderes religiosos não falam de outra coisa senão sobre esse assunto, e não falam numa perspectiva equilibrada, numa perspectiva real, mas apenas numa perspectiva caótica, ou dizendo que estamos em tempos apocalípticos, que vai acabar e, enfim, vai ser uma tragédia, como se todos fossem perecer, como se não houvesse esperança nem para ímpio, nem para cristão. Outros, porque com medo também, expressam esse medo e ficam aterrorizados, achando que vão se perder ou vão perder alguma coisa durante esse momento. Poderia citar outros tantos, que alguns até me fogem à memória, e outros que poderiam citar, mas a verdade é que tem muita gente morrendo de medo, muita gente apavorada, muita gente angustiada, tem gente entrando em depressão. Eu vi uma reportagem durante a semana, e pelo menos na Itália isso já é constatado e até publicado, o número de suicídio tem aumentado imensamente. Pessoas que trabalham na área da saúde, como enfermeiros, médicos, têm suicidado pelo estresse, pela angústia, pelo temor. Alguns idosos na Itália que sequer estão contaminados com essa doença estão tirando a própria vida com medo de ficar contaminados. Uma insanidade, infelizmente, uma tolice, uma loucura tem tomado conta de muitas pessoas. E isso, né, deve mexer muito conosco. Nós devemos nos questionar, nós devemos olhar para nós nesse momento e nos questionar por que a gente está com tanto medo. Por que a gente está tão angustiado? Por que a gente está tão inseguro? Por que isso está sucedendo? E eu quero falar sobre isso nessa noite. Quero falar um pouco sobre o medo. E quero falar para você que você não deve ter medo. E eu já faço a primeira advertência. Não ter medo não significa ser leviano. O que é ser leviano? Leviano é ignorar. Leviano é uma pessoa imprudente. Leviano é uma pessoa insensata. Leviano seria o seguinte exemplo: eu vou sair mesmo, eu vou entrar, se tiver um grupo de pessoas, eu vou abraçar, beijar todo mundo, eu não estou nem aí. Não é dessa maneira. Esse é o leviano, esse é o imprudente, é o insensato, é aquele que está pulando do pináculo, falando: não, eu vou pular aqui porque Deus vai me segurar com seus anjos. Não faça tal tolice, não seja insensato, não seja leviano.
Agora, por outro lado, a gente não quer que vocês sejam levianos, mas a gente também não quer, e a Escritura não quer, não recomenda, que sejamos covardes. Que num momento como esse, o medo, o pavor, a insegurança domine o nosso coração. A Bíblia não quer isso de maneira nenhuma. E a Escritura, nestes textos que eu li a vocês, tanto com Davi como com Moisés, eles retratam essa mesma advertência. Não tenham medo. Não tenham medo. Não amoleça o seu coração. Não tenha terror. Não tenha medo. Você que está com situação econômica que você tem medo de passar por algum problema, não tenha medo. Você que está com algum receio com a questão de saúde, social, seja o que for, não tenha medo. Não tenha medo. Não há motivos para isso. É claro que, dada a fraqueza humana, dada a nossa limitação e a nossa pobreza de espírito, é que a Bíblia recomenda tantas vezes para nós não termos medo. Por isso que a Bíblia fala pelo menos 365 vezes, de Gênesis a Apocalipse, não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Porque o medo é algo muito comum de nós seres humanos. O medo é algo muito comum da nossa alma. E nós devemos lidar com isso. Ah, mas todo mundo tem, mas não devemos permanecer com medo. Eu e você, nós não podemos permanecer com este medo. Nós devemos lançar esse medo fora, nós devemos enfrentar esses temores, nós devemos lutar contra isso, porque o medo não pode nos dominar. Nós quem devemos dominar o medo. Nessa noite, você deve já colocar no seu coração, você que está com medo, você que está angustiado, você que talvez tenha entrado até numa depressão, está num cenário mais crítico, numa situação mais crítica, você deve começar a lutar contra isso. Isso não é esperado pela Escritura. A Escritura entende que nós vamos ter medo, mas a Escritura não quer que nós venhamos a permanecer neste medo. Quando o medo vier, ele quer que nós lancemos fora. Veja nesse texto de Deuteronômio especialmente. Leia no verso de número 1. Acompanhe comigo. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número que tu, deles não terás temor. Só até aí. Nós estamos tendo muitas situações na vida, alguns ensaios. O ano passado nós tivemos, se não me engano, tivemos aquela crise dos caminhoneiros. Agora estamos também no ano retrasado, tivemos uma outra crise do Zika vírus. Agora nós tivemos estamos tendo nessa crise do coronavírus. E é interessante que à medida que os sinais da vinda de Cristo se manifestam, eles servem tanto para nós quanto para o anticristo de ensaios. Eu tenho muito firme no meu coração e digo isso com muita segurança e muita certeza, de que situações como essa estão servindo de ensaios, de preparativos. Em primeiro aspecto, está servindo de preparativos para o anticristo. Para quê? Para saber qual é a capacidade que hoje ele teria de nos manipular e de nos fazer cair nos seus engodos, nas suas mentiras e nas suas seduções. Veja, nós temos analisado, temos testemunhado pensamentos absolutamente insensatos, como os terraplanistas. Recentemente, pouco mais de alguns anos, veio essa ideia absurda de que a Terra é plana, muito embora tenhamos inúmeras comprovações de inúmeras áreas da ciência de que isso é uma mentira. Mas essa mentira é lançada, uma loucura é lançada, e a população tem aderido. Me parece muito um ensaio, me parece muito tentativas, avaliações diabólicas para saber, poxa, o quanto o mundo está preparado para uma ideia absurda do anticristo. O quanto o mundo está preparado para aceitar uma ideia absurda, monstruosa e pervertida de uma pessoa que vai se apresentar como o líder mundial, como o salvador mundial, como a resposta de todos os problemas em plena substituição a Deus. O quanto o povo está apto para aceitar uma ideia que há milênios de anos a moral, a escritura e as religiões têm abominado. Qual que será a capacidade de adesão? Estão lançando ideias imbecis, ideias insensatas. E algumas pessoas, na verdade muitas, porque já tem milhões de adeptos, acreditam nisso.
O diabo está vendo a capacidade do ser humano desta geração de aceitar mentiras. O diabo está vendo como as pessoas estão aptas para aceitar qualquer informação, independentemente se ela seja verdadeira ou se ela seja falsa. Alguns outros ensaios, como esse do coronavírus, servem para que para que eles venham ver a capacidade de manipulação. Fica em casa, sai de casa, fecha igreja, fecha comércio, abre comércio. O quanto nós podemos manipular em um momento aparentemente de risco. Eu digo aparentemente. Quanto nós podemos impor uma norma de conduta, manipular a atitude deles e fazer com que eles concordem conosco? Você já imaginou que vergonha será para nós, cristãos, e para muitos líderes cristãos, quando, talvez no futuro, descobrirmos que isso nada mais, nada menos foi mais uma das manipulações, ensaios do diabo para com a humanidade? E nós, muitas vezes, reverberando a voz dessas mentiras. Já imaginou? Porque isso soa-nos muito estranho o que tem sucedido. E muitos estão cedendo, e são ensaios. Mas Deus também usa essas situações como ensaios. Por quê? O que nós esperamos do final dos tempos? O que nós esperamos das perseguições? O que nós esperamos do dia mau quando isso suceder? Porque esse número de sinais que tem acontecido e que nós temos testemunhados dia após dia, os sinais da vinda de Cristo, nos deve deixar alarmado que este dia virá. E juntamente com o dia da vinda de Cristo virá uma severa perseguição a cristãos. E eu pergunto a você, se nós não estamos preparados e se o medo tem tomado o nosso coração agora, numa situação que está sob controle, numa situação de gravidade absolutamente controlável e absolutamente mediana, o que será de nós quando vier perseguições? O que será de nós? O que será de nós quando o comer, o vestir, a saúde for depender de servir ao anticristo ou não, de aderir ao governo do anticristo ou não? O que será de nós quando a semelhança dos cristãos do primeiro século dizer que Jesus é o Senhor e não o imperador romano custar a nossa vida, custar o nosso patrimônio? Deus também usa e ensaia conosco situações como essa. Será que estamos preparados para isso? Porque é muito fácil nós falar, nossa, eu tenho uma fé forte, eu tenho uma fé robusta. Não, que isso, eu estou com Deus em qualquer circunstância. Como Pedro, muitas vezes, nós clamamos e dizemos em nosso coração, no nosso particular, até a morte eu vou com o Senhor. A minha vida eu darei por ti. E aí chega situações que a morsa começa a fechar, pressões começam a vir, uma situação de, olha, se continuar assim você vai falir, se continuar assim você vai perder muito dinheiro, se continuar assim eu não sei o que você vai comer, se continuar assim você pode morrer, se continuar assim você pode ter um prejuízo, uma perda enorme, se continuar assim, e estamos apavorados. E tem muito crente apavorado, tem muito crente que não sabe o que fazer, tem muito crente que está estribuchando, está angustiado, nossa, está perdido. Tem muito líder espiritual que está perdido, transpiram medo, transpiram angústia, transpiram insegurança. E muitos de nós também. E Deus está ensaiando. Você está preparado para a minha volta? Você está preparado para aquele dia? Você está preparado para aquele momento de perseguição? Você está preparado? Se isso acontecer daqui a alguns anos, você está preparado? Deus ele vai traz treinamentos e ensaios como estes também. Tiros de borracha que nos acertam e doem em nós. Porque você que está com medo está doendo. E não é uma ilusão, é uma dor real, uma dor verdadeira. Aquele colega seu, aquele vizinho, aquele parente seu, lá que você anda conversando, fazendo videoconferência, fazendo conversas em grupo, ele está com medo, está apavorado. Será que ele estaria preparado? Será que se o anticristo viesse no ano que vem e impusesse restrições pesadíssimas a nós, será que estaríamos preparados para enfrentar tudo isso?
Será que a gente estaria preparado para falar, não, não me importa, eu não sei o que eu vou comer, eu não sei como que eu vou viver, eu não sei se eu vou ter trabalho ou não, mas eu não vou me dobrar essa restrição. Não me importa se eu vou morrer ou não, não me importa se eu vou ser castigado ou não, não me importa se eu, pai de família, vou ser lançado na prisão, não, eu, mãe, vou ser lançado numa prisão, não, não me importa o que venha a suceder, eu não tenho medo. Será? Ou será que esse ensaio, ou será que esse cenário atual denuncia para nós absolutamente o contrário? E é por isso que eu quero dizer a vocês, não há razão, não há motivos para que esse sentimento venha predominar em nós agora, nem no futuro. Eu quero que nós estejamos, eu oro e desejo ardentemente que nós estejamos preparados e venhamos a passar por este momento, assim como o ouro passa pelo fogo e depois sai refinado, depois sai aperfeiçoado, assim como a prata ela é passada pelo fogo e depois sai melhor, sai mais pura, mais valiosa, mais extraordinária. Como Pedro vai dizer, que a provação, que esse momento venha aperfeiçoar, venha abrir os nossos olhos, venha abrir o nosso coração, venha mexer conosco, que a gente venha sair deste momento muito melhor, com muito mais fé, com muito mais coragem, com muito mais intensidade, muito mais gravidade. E aqui em Deuteronômio, capítulo 20, ele vai dizer, nós lemos assim, ó, quando vocês saírem a peleja, momento como esse, momento de luta, estamos tendo uma luta enorme, estamos saírem a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior número que tu, deles não terá temor. É muito interessante que Deus, ele já anunciando as coisas que sucederiam, falando ali da conquista da terra prometida, ele vai falar, ó, quando seus inimigos vierem contra vocês, não tenha medo. E aí alguém poderia dizer, mas Senhor, que tipo de inimigo se espera? Que tipo de inimigo que o Senhor está prevendo, que o Senhor está anunciando, pré-anunciando para nós? Então Deus vai responder, ó, o inimigo que eu estou pré-anunciando para vocês é um inimigo mais forte, mais poderoso e em maior número. Não é uma baratinha, não é uma barata, muito embora alguns que estejam me ouvindo seria um terror, não é uma barata que Deus iria enviar como inimigo. Era um leão. Era um animal poderoso, era uma nação poderosa, eram exércitos poderosos. E Deus está dizendo, olha, não se preocupe com isso. Não se preocupe com a grandeza do seu inimigo. Não se preocupe. Por quê? Porque essa questão externa que você vê, ela não significa nada para mim. Não significa nada. Para mim, isso não significa. Para mim, isso é uma informação que é irrelevante. Você vai ver, você vai ficar com medo por conta de certos números. Mas eu digo a você, não preste atenção nestes números. Não se importe com estes números. Não deixe que o medo, que os dados venham gerar um pavor no seu coração. Não se preocupe com isso. Repito, não seja leviano, mas também não se preocupe, não se atemorize, não se deixe levar por isso. E nós hoje, no tempo de hoje, agora, em 2020, nós também temos números que muitas vezes nos assustam. E Deus, ele traz essa informação para nós aqui em Deuteronômio 20, por quê? Porque os números naquela situação eram uma ilusão. Por quê? Porque ele diz, olha, porque Deus está com você. E se Deus está com você, pouco importa qual vai ser o número dos seus inimigos. Pouco importa qual seja a grandeza dos teus inimigos. Pouco importa qual seja a força dos seus inimigos. Segundo, cuidado. Por quê? Porque quando os espias foram para a terra de Canaã fazer uma avaliação, eles olharam os inimigos e eles trouxeram uma informação que era apavorante a princípio, mas que embora os números e as informações fossem exageradas, não eram verdadeiras. Porque as informações que os espias, não sei se você lembra em números, na altura ali do capítulo 20, mais ou menos, foram algumas pessoas examinar, ver a terra prometida, a Canaã, antes de entrarem, antes de conquistarem. Eles veem a terra prometida, vê que Deus está cumprindo a promessa, uma terra que emana leite e mel, uma terra extremamente fértil, boa, uma terra extremamente agradável, mas que tinha inimigos. Só que a percepção final deles é que, ó, eles são como gigantes e nós como gafanhotos.
E nós somos gafanhotos aos teus olhos e eles gigantes. Ou seja, a conclusão daquela informação foi uma mentira. Foi uma irrealidade. Por quê? Porque o povo hebreu não era nenhum gafanhoto perto daquela nação, daqueles povos, por mais poderosos que eles pudessem ser, porque eles tinham um fator, eles tinham algo que aquelas nações não tinham e que fazia deles um povo muito mais poderoso do que qualquer um outro. E o que é? A presença de Deus. A presença de Deus fazia com que aquele povo fosse distinto, mais forte, mais sábio, mais poderoso e triunfante em qualquer desafio, porque Deus era com eles. Hoje também tem muita gente com medo por conta de dados, por conta de números. Porque você abre um jornal, você abre um jornal, você recebe numa rede social e os números são aparentemente assustadores. Tantas mil pessoas morreram na Espanha, 10 mil pessoas morreram na Itália, 30 mil pessoas morreram no mundo, 2 mil pessoas morreram nos Estados Unidos, um pouco mais de 100 pessoas morreram no Brasil. E nós olhamos para estes dados e falamos, essa peste é um gigante que eu não vou conseguir lidar, e nós somos um gafanhoto pequeno diante disso. E você acaba tendo uma visão absolutamente irreal do que está acontecendo. Uma, porque essa é a vontade do diabo. Uma, porque o diabo quer confundir a sua mente e criar uma situação pavorosa que muitas vezes não está acontecendo ou não é tão grande quanto sucede. Eu vou trazer um número para também trazer um pouco de calma e paz ao seu coração, um pouco de coerência também. Eu separei alguns números que provavelmente vocês não vão se lembrar. Atualmente, nós temos hoje em torno de 33, 34 mil mortos pelo coronavírus, isso contabilizados desde janeiro deste ano, com as mortes na China. Mas, e nós olhamos para um número como esse, 30.600, quase 700 mil pessoas infectadas, e a gente fica assim, poxa, acabou o mundo. Algumas pessoas inadvertidas, ou às vezes até ignorantes, por não conhecer dados, estatísticas e a própria história, ficam apavorados com isso. E a semelhança daqueles espias que ficaram apavorados inadequadamente, eu também não quero que você fique apavorado inadequadamente, porque quando nós analisamos a história e os dados, a situação soa um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês, eu vou ler para vocês alguns dados. Por exemplo, talvez a grande última, né, a pandemia que nós tivemos no mundo foi aquela da H1N1. Eu vou trazer os dados do Brasil, apenas do Brasil. Durante um ano de maio de 2019 a dezembro de 2010, que foi o período onde foi constatada a pandemia pela OMS, no Brasil nós tivemos 59.867 casos. Quase 60 mil casos apenas no Brasil da H1N1. E eu quero trazer um outro fator muito importante, que esse número é extremamente pequeno, porque a OMS, naquela época, determinou a contagem apenas de pessoas em situação grave. Entendeu? Apenas em situação grave. Então, nós temos hoje, algumas estatísticas falam que o coronavírus acomete gravemente 10% para baixo. Então, nós temos hoje 700 mil no mundo inteiro. Se fosse contar, ter a mesma contagem da H1N1, então nós teríamos uma contagem um pouco maior de 60 mil pessoas. Se fosse ter a mesma contagem que a OMS parametrizou em 2009, teríamos pouco mais de 70 mil. Agora não, está contando tudo. Alguém que teve, por exemplo, se eu tive e não sabia e fez algum exame de sangue, constatou que eu tive coronavírus, está contando. Então, qualquer um, assintomático ou assintomático, está sendo contado. Mas esse número aqui, de 2009, nós temos 60 mil pessoas em estado grave que foram contabilizadas. No Brasil, entre 2009 e 2010, nós tivemos em torno de 2.173 mortes, apenas no Brasil. São números alarmantes quando a gente compara com o que nós estamos tendo agora. É mais grave. Os números da OMS são mais alarmantes em 2009 e 2010 do que os números atuais. E eu vou trazer agora outros dados a vocês também. Nós tivemos, em 1889 a 1890, a pandemia asiática ou russa. Ela teve em torno de 1 milhão de mortos. A letalidade? 0,15%. Ela é chamada de, provavelmente, H3
H1N8 ou H2N2, ou seja, 1 milhão de mortos. Em 1918, 1920, nós tivemos aquela famosa gripe espanhola e ela levou a mortos em torno de 20 milhões de pessoas a 100 milhões de pessoas. De 20 a 100 milhões de pessoas e a taxa de letalidade era de 2%. Ela é H1N1, a mesma que nós tivemos ali em 2008, 2009, 2010. Depois disso, nós tivemos a gripe asiática em 1957, 1958 e tivemos mortos de 1 a 1 milhão e meio de pessoas, com a taxa de letalidade de 0,13%. Ela é H2N2. Em 1968, tivemos outra pandemia, a gripe de Hong Kong, que matou em torno de 750 mil pessoas a 1 milhão de pessoas. Isso que eu estou dizendo são dados contabilizados e que contém na OMS, contém livros e tudo mais. Então, nós temos 1 milhão de mortos em 1969. Em 1977 e 1978, nós temos a gripe russa. E nós temos ali, nós não temos muitos dados precisos, mas também centenas e milhares de pessoas morreram. E em 2009, 2010, né, a gripe suína, que eu disse, a influenza ali, H1N1, ela teve um número de mortos entre 105 mil a 395 mil mortos. Esse número de quase 400 mil pessoas mortas, ela foi publicada pela revista Lancet, que é uma revista acadêmica da medicina, muito respeitada a nível mundial, e ele apresenta esse número. Meus irmãos, nós temos hoje em torno de 30 mil mortos. Se comparado com essas outras epidemias e pandemias a nível mundial, friamente falando, é um número pequeno. Não é um número grande, não é um número elevado. E considerando ainda que a gripe normal, ela mata entre 200 a 600 mil pessoas por ano, nós temos sim um problema grave, mas não tão grave assim. Não há razão para ter tanto medo. Não há razão para ter tanto pavor. Não há razão para ter tanta angústia. Sabe por que nós estamos assim? Porque nós estamos sendo manipulados. Porque nós estamos sendo inflamados pelas vozes do inferno. Porque nós estamos sendo estimulados a temer, a entrar em pânico, em insegurança, para que, como diz ali na Escritura, nosso coração se amoleça, se derreta diante da situação. Estamos sendo, de certo modo, enganados, não sendo a verdade completamente compartilhada conosco, para que, sim, esse temor sobrevenha em nosso coração. E o medo faça com que nós venhamos a ceder para qualquer coisa. Por isso que todo mundo cedendo, por isso que cede, por isso que fecha se falar para fechar, pula da ponte se falar para pular, deita se falar para deitar. A pessoa fala, olha, bebe água sanitária, tá bebendo água sanitária. Olha, casca de banana passa na orelha que fica bom. A pessoa vai passar a casca da orelha para ver se cura. Por quê? Porque isso são ensaios. Porque isso são situações que Deus está trazendo a nós, para que nós venhamos avaliar a qualidade da nossa fé hoje, a robustez da nossa fé e o quanto nós estamos preparados para confiar mais em Deus e ignorar, de certo modo, tais números. Não ter medo independentemente dos números que forem apresentados a nós, porque muitos números que são apresentados não são verdadeiros. Muitos inimigos não são verdadeiros. Mas imagine que os números então sejam muito maiores, ou seja, uma coisa muito pior do que venha a suceder. O que a Escritura recomenda para mim e para você? Ela diz, também não tenha medo. Imagine que o ebola tivesse a mesma capacidade de contágio. O ebola sim é uma doença com alto nível de letalidade, chegando a 80%, 90% em determinados lugares. O que a Escritura diria para mim e para você? Não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Porque Deus está no meio de nós. Porque Deus está conosco. Não tenha medo. E eu vou dizer por que você não deve ter medo. E pasme, em primeiro lugar. Leia comigo. No verso de número 5. Então os oficiais falarão ao povo dizendo, qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela?
vai, torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não recebeu? Vai e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Olha que escute, Deus não acabou de mandar falar, não tenha medo. No verso 1 não falou não tenha medo, no verso 2, 3 não falou não tenha medo, não pasme, não derre, não falou, disse. Mas isso não quer dizer que o resultado possa ser estranho aos nossos olhos. Ele está dizendo aqui, ó, vai vir um inimigo grande, vai vir um inimigo poderoso e você pode morrer. É? Você não viu? Aqui, ó. Você não comprou uma casa, uma herdade, não aproveitou? Volta para casa. Por quê? Porque você pode morrer nessa guerra e não aproveitar. Você casou, tá noivo ali, vai casar, ó, sai da guerra, vai lá para casa. Casa, aproveita a sua esposa, aproveita esse primeiro ano com ela, depois você vai para a guerra. Pode morrer. Eu quero dizer a vocês que, sim, talvez não por essa, porque ela não é tão grave a letalidade, o coronavírus, mas pode sim surgir um dia que venha uma peste tão avassaladora que nós venhamos a morrer. É verdade. Você não parou para pensar nessa possibilidade? Você não parou para pensar? Será que a gente vai ficar vivendo numa ilusão, numa fantasia, onde nada vai nos tocar, que somos imunes aos problemas do mundo e somos imunes à morte, somos imunes a doenças, somos imunes a todos os problemas, somos imunes a qualquer enfermidade, a qualquer peste? Não, nós podemos morrer. A Escritura diz que, embora tenham desafios, guerras que o povo dele vai ganhar, haverá mortes. E algumas pessoas poderão morrer. Mas, poxa, se eu posso morrer, por que Deus fala para eu não morrer, para eu não ter medo? Por que Deus fala então, olha, não tenha medo, fique corajoso, fique animado, permaneça firme, encorajado, anima os outros, vai para a guerra? Por que ele diz isso, se eu posso morrer? É aí, meu querido, que eu quero que você abra sua mente e descolhe um pouco a sua alma dessa matéria, desse mundo grudento. Nós não nascemos para viver aqui eternamente. Nós não nascemos para ficar apegados a este mundo. Nós não nascemos para ficar grudados, ficar apaixonados, apegados a este mundo. A nossa vida aqui é uma breve viagem, é uma breve passagem. E a morte não é uma coisa ruim para aqueles que temem a Deus. A morte não é algo ruim para aqueles que confiam em Deus. Por isso a gente não precisa ter medo, ainda que estejamos em alguma situação que possa nos levar à morte, ou a nossa esposa, o nosso marido venha a falecer, ou os nossos filhos ou pais venham a falecer. Nós não devemos ficar com medo dessas circunstâncias, porque a morte não é o fim. A morte não é o fim. Para os ateus, isso aqui, este mundo, é tudo que eles têm. Para os incrédulos, isso aqui é tudo que eles têm. Para aqueles cristãos que estão fracos e muito debilitados, o mundo é um lugar desejável. Estão tornando dele o seu verdadeiro lar. Mas não é o seu lar aqui. O seu lar é junto com Cristo. E Ele virá para me buscar e te buscar. E será o melhor momento da nossa vida. Não haverá momento tão agradável, tão maravilhoso, do que quando nós não abrir e fechar de olhos, na hora que morrermos, nos encontrarmos com Ele. Nós não devemos ficar tão apegados ao nosso trabalho, não devemos ficar apegados à nossa conta bancária, não devemos ficar tão apegados à nossa vida social, não devemos ficar tão apegados à casa que nós temos, ao carro que nós temos, ao patrimônio, ao cargo, aos projetos, à fama, aos currículos que nós temos ou almejamos ter. Não devemos ficar tão apegados a isso, porque isso vai passar. Isso vai passar. Essa vida nós vivemos 70, 80 anos, quando muito, porque depois disso, muitas vezes é enfado e canseira, como testifica a Escritura, mas nós vamos viver uma eternidade. Uma eternidade. E essa eternidade pode ser nos céus, com o nosso Senhor. E ali não haverá choro, ali não haverá pranto, ali não haverá sofrimento, ali não haverá dor. Como o irmão mesmo da igreja, lembro-me agora, postou durante a semana ali, que essa
volta, né, quando voltarmos os cultos, será como talvez um prelúdio, uma prévia do que será dos céus, dos irmãos se reencontrando e poderem se abraçar, poderem se amar ali e ter um contato, uma comunhão agradável. No céu será infinitamente melhor. No céu será infinitamente melhor. Por isso que Deus está dizendo, por isso que a Escritura diz, olha, vocês vão para a guerra, não tenha medo, não apavora não desanima, não trema diante dos seus inimigos não. Ah, mas eu posso morrer. Deus fala, pode, você pode morrer, mas não tenha medo, porque a sua morte é o início da sua vida eterna comigo. A sua morte vai ser o seu grande presente, o seu grande galardão. Você iniciará a sua vida ao meu lado. Então eu quero que você também tenha essa perspectiva. Não fique muito preso a esse mundo. Já tiveram muitas pessoas milionárias antes de você e morreram. E o dinheiro delas ficou, a casa delas ficou, os títulos dela agora não fazem sentido nenhum, é apenas um botão delete ou um botão inativo e não faz mais sentido. Antes, alguns escreveram livros, hoje outras pessoas escrevem livros e aquele que escreveu livros hoje talvez está em esquecimento. Algumas pessoas foram bonitas e conhecidas pela sua beleza, hoje talvez conhecidas pelo contrário. Tudo passa. Não se apegue a este mundo. É muito difícil tirar o medo de pessoas que estão tão apegadas a este mundo. É difícil tirar o medo daquelas pessoas que estão abraçando o seu carro e falando, é meu, essa casa é minha, esse dinheiro é meu, essa conta eu não posso perder esse dinheiro, não é meu. É difícil. Por quê? Porque é fácil colocar medo em você. A minha saúde, se eu morrer, o que será? Meu irmão, se você morreu hoje, você que está em Cristo, você que teme a Deus, você que o respeita, se você morreu hoje, que isso? Você vai iniciar a sua verdadeira vida. Não pense que aqui é de fato o plano eterno. Não pense que aqui é o principal para você. Aqui é uma passagem, é um estágio, é um tempo muito importante, mas um breve tempo a qual nós não devemos ficar apegados. Como Jó. Jó era milionário, tinha muitas riquezas, tinha uma bela família, tinha uma fama enorme, ele era conhecido nas praças, que eram os lugares de concentração social, os lugares onde o respeito era manifestado. Ele era uma pessoa muito bem sucedida em todas as áreas. Até o diabo fica inconformado com isso. O diabo fala, poxa, mas assim é fácil te servir, o Senhor cercou ele de bênçãos. Ele era, de fato, um homem muito bem sucedido. Mas ele perdeu tudo. Teve um momento da sua vida que ele perdeu tudo. E embora tenha perdido tudo, ele, com um coração extremamente espiritual, maduro, sábio e sensato, ele responde, ele declara, o Senhor deu, o Senhor tirou. Eu nasci nu do ventre e vou morrer nu. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não estava apegado a isso. Ele, no coração dele não estava ali, poxa, ai, perdi o meu gado, perdi os meus camelos, perdi os meus rebanhos, o que eu vou fazer da minha vida? Não estava preocupado com isso. O coração dele não estava lá. Sofreu? Claro que sofreu. Mas ele não foi tomado de pânico, de terror, de caos, de depressão, de angústia. Não perdeu o sentido da sua vida. Não aconteceu nada disso. Nós vamos passar por isso. E você não precisa ter medo. Alguma prova vai acometer a mim e a você. Algum momento, pode ser agora, pode ser daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, vamos ter alguma enfermidade que vai nos acometer. E essa vai nos levar. Uma hora eu vou ficar idoso, se o tempo chegar até lá, e uma hora um dos problemas vão me açoitar e vão me prevalecer contra mim. Uma hora eu posso ser alvo de algum acidente, é natural, não estamos imunes a isso. Nós devemos então ter coragem, porque a morte não é o fim, a morte é o princípio da vida eterna. É para lá que nós fomos chamados. Deus não chamou a mim e a você para falar, olha, venha, converta-se, abandone os seus pecados para que você seja rico nessa terra, para que você seja abastado nessa terra, para que você seja grande nessa terra. Não foi esse o chamado de Jesus. Esse foi o chamado do diabo a Jesus. Olha, veja todas as glórias do mundo e tudo te darei se prostrado e adorares. Essa é a proposta do diabo, não de Deus. De Deus é, venha a mim, e eu vou te levar para onde eu estiver. Eu vou preparar moradas celestiais,
um lugar eterno, onde não haverá choro, pranto, nem dor, nada. É para lá que nós estamos sendo chamados. É para a vida eterna, é para os céus. Ali, meu irmão, não vai ter essa questão de prejuízo, problema financeiro, fome, sede. Não vai ter essas coisas. Lá, tudo isso passa. Os pecados passam. O diabo passa, as tentações, as angústias, o sofrimento, o caos, a crise, a epidemia, a morte. Tudo passa. E estaremos com ele eternamente. Por isso, não tenha medo, de jeito nenhum, de maneira alguma, não tenha medo da morte, não tenha medo desse momento, não tenha medo. Por quê? Porque nós convertemos para este momento, para o momento em que morrermos e encontrarmos com o nosso Senhor. Então não tenha medo, se encoraje. Tá vendo? Até que quando ele coloca, não tenha medo, por quê? Você vai morrer, mas você vai para o céu. Você está ganhando. Paulo vai dizer, olha, para mim morrer é lucro. Para mim morrer é lucro. Olha, eu estou ganhando. Eu estou ganhando. Eu não estou perdendo se acontecer alguma coisa. Eu não estou perdendo se eu tiver a morte. Eu estou ganhando. Paulo vai dizer, olha, eu queria muito mais estar com Cristo. Eu queria muito mais estar na glória, estar no céu. Eu queria muito mais estar lá. E ele é um homem que foi lá e viu coisas que não pôde compartilhar, as inefáveis, por assim dizer. Ele viu, falou, olha, eu tenho muito mais desejo de estar lá. Mas por um senso de obrigação eu fico aqui na terra. Mas ele queria estar, é muito melhor, muito mais desejável, muito mais agradável. A Escritura vai dizer para mim e para você, olha, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e que nem penetrou no coração do homem, estas são as coisas que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Deus preparou coisas tão boas, tão maravilhosas, tão extraordinárias, que os nossos olhos jamais contemplaram. Os nossos ouvidos jamais ouviram. Então, olhe toda a sua riqueza, ou olhe o conforto, a riqueza do mundo. O que Deus preparou é muito, ó, você nunca viu semelhante. Nunca ouviu. Eu ouvi falar que aquele milionário tem uma piscina na sua casa. Não, essa coisa pequena. Ouvi falar, meu amigo, você nunca ouviu falar as maravilhas que Deus preparou. Nem penetrou o coração do homem. Isso significa o quê? Nenhum homem conseguiu pensar, não conseguiu nem desenhar, não conseguiu nem planejar, sabe? Não conseguiu nem imaginar. Pensa na fantasia, naqueles livros de fantasia, ou que nós temos aos montões aí. Nem a pessoa que imaginou, fantasiou e estruturou essas histórias conseguiu chegar perto da grandeza do que Deus tem preparado para mim e para você. Então eu quero que você esteja preparado para a morte. Que você tenha o mesmo coração, a mesma coragem daqueles mártires do Coliseu, que quando eram jogados às feras, eles estavam cantando, eles estavam adorando a Deus. Que alguns perseguidos durante a Guerra Fria pelos regimes comunistas e eram enterrados vivos, erguiam as mãos antes de serem jogados, e enquanto eram jogados nas covas, cantavam glória, glória, aleluia. Estavam lá cantando. Por quê? Apenas um momento, e eu estarei em casa. É por isso que eu gosto tanto daquela música O Exilado, que vai dizer, né, belas flores querem me encantar, mas são vão terrestres, esplendores, mas eu procuro meu lar. Creio que seja mais ou menos assim. Tá querendo dizer, olha, a música é até um pouco mais espiritual, que está contemplando as coisas que Deus fez. Hoje em dia seria belos smartphones, grandes casas, belos carros, querem me encantar, mas são vãos, coisas vãs, que passam, que apodrecem, que estragam, que se perdem, que não duram. Mas eu procuro o meu lar no céu. E a morte para nós não deve ser um problema. A morte para nós que cremos em Deus é uma grande dádiva, é um grande presente, é uma grande alegria. Por isso que o texto está falando, olha, vai lá, aproveite, tenha o seu momento, porque pode morrer. Mas não tenha medo da morte. Não tenha medo de morrer. Não tenha medo que se algum dia surgir, e vai surgir, as pestes são sinais da volta de Cristo, e elas tendem a se agravar, elas tendem a aumentar, elas tendem a se multiplicar, e se multiplicar não apenas de contágio, como também de intensidade. E quando vier, talvez, eu não creio que seja agora, porque os índices, dados desta que nós temos hoje, ela de fato, dentro de um ranking, ela é uma doença mediana, é um problema mediano. Mas quando vier aqueles graves, lembre do que eu estou dizendo a você.
Deus, é como diz, o Adriano gosta desse texto, né? Se nós não conseguimos correr com os homens, que dirá com os cavalos? É um texto de Jeremias. Se nós não estamos conseguindo lidar com a pressão emocional de um problema de saúde que nem é tão grave assim, o que será de nós quando vier de fato um problema muito grave? Muito grave. Então Deus está querendo que você aprenda a não ter medo, a confiar. Por quê? Porque na pior das hipóteses, se eu e você morrer, a gente vai se encontrar com Ele. E aí sim, a nossa vida será completa. A nossa vida será plena. Sabe, no dia que eu morrer, vocês façam uma grande festa, comemorem, porque eu vou estar num lugar melhor, muito feliz, muito contente. Eu vou achar uma bobeira se você estiver chorando por mim. Como disse o Billy Graham, nisso ele acertou muito bem. Olha, não chorem quando eu morrer, eu apenas terei mudado de endereço. Nós, o que cremos, também teremos mudado de endereço. Não tenha medo, não há razão para ter medo. Amém? Segundo ponto que eu quero trazer a vocês é o seguinte, ó. No verso de número 1 ali ainda, ele vai dizer o seguinte, olha, quando saíres a peleja contra inimigos, eles cavalos e carros e povos em maior número do que tu, deles não terá temor, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. No verso de número 3, e dir-lhe-ás, ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Aí. Se nem a morte é um problema, que dirá das demais coisas? Não, o que dirá das demais coisas? Se nem a morte é um problema para nós, você acha que a provisão, você acha que o alimento, você acha que o cuidado vai ser um problema para ele? Você acha que esse tipo de inimigo, Deus vai falar, olha, tenha medo disso? De jeito nenhum. Não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Porque nós, juntamente com este texto, na Escritura Sagrada, temos inúmeras promessas de que Ele vai cuidar de mim e de você. Nesse momento em que o medo financeiro pode estar tocando o seu coração, ele diz, não fique ansioso pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Não fique ansioso. Estas coisas que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, estas coisas são os gentios que procuram, que pensam, que indagam. Não é coisa de crente. Não é coisa de crente ficar com medo. Você que está me ouvindo, você que está me vendo aí, e que é um autônomo, mas o que eu vou comer, o que eu vou beber, Não, isso não é coisa de crente. Não é coisa de crente. Não, isso não digo eu, diz o Senhor. Não é coisa de crente. Não é coisa de cristão. Não é coisa de cristão. É coisa de gentio. É coisa de ímpio, é coisa de quem não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus, isso eu digo agora, conhece de verdade, porque não adianta falar, eu conheço, porque muitas vezes apenas é de boca para fora, mas se você conhece a Deus, Ele chama você, ó, você me conhece, você já sabe, ou deve saber que eu vou cuidar de você, que eu vou salvar você, que eu vou suprir você, que eu vou trazer o pão de cada dia, que eu vou trazer a provisão, que eu vou te sustentar, que eu não vou deixar você perecer nessa situação. Ele promete. Então nós devemos olhar e não ter medo. Por quê? Porque nós temos Deus. E quando nós temos Deus, aí você deve entender uma coisa muito importante também, e que Deus, ele é muito diferente do seu agir do que os homens. Por isso que Jesus fala, olha, eu vos dou a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Jesus não dá uma paz da maneira mundana. Qual que é a paz da maneira mundana? Para você que está doente, toma aqui um médico excelente, um remédio, uma vacina que vai te curar. Você que está com problema financeiro, olha a sua conta bancária agora, pá, ela está lá com os seus milhões. Essa é a paz do mundo. Essa é a paz que o mundo dá. Mas a paz de Deus ela é diferente.
ela é especial. O modo de Deus agir é absolutamente diferente. Nós estamos vendo aqui Deuteronômio e vamos ver, vemos ali no livro de Josué a conquista da Terra Prometida. A conquista da Terra Prometida foi o modus, o método, a forma com que foi estabelecida é absolutamente incomum, é absolutamente milagrosa, é absolutamente surreal. Não tem nada a ver com um método humano, mundano, de resolução de problemas. Tem uma cidade muito poderosa com uma muralha intransponível, a muralha de Jericó, que ela era, olha, meu amigo, era muito grossa mesmo, muito grossa. Tinha uma espessura, tinha casa sobre ela. Ela era uma fortaleza, humanamente impossível de penetrar. O que Deus faz? Deus envia raios e o seu poder e as muralhas, ao soar da trombeta, caem ao chão. É normal esse tipo de triunfo contra a defesa do oponente? É normal? Não, não é normal. Eles vão pelejar contra os 5 reis e no meio da peleja o exército é pequeno e não dá conta de matar tanta gente. O que Deus faz? Deus manda pedras do céu que vai matando os inimigos. É normal esse tipo de vitória? Não, não é normal esse tipo de vitória. Contra Ai, Deus dá uma estratégia, fala, olha, vai dar a volta por trás, e na hora que você dá a volta por trás, eles vão sair e vocês pegam eles. É normal? Não é normal. Nós temos inúmeros confrontos, por exemplo, resgatando a história de Moisés, das 10 pragas no Egito, a maneira de triunfar contra o Egito foi absolutamente incomum. E o que eu quero dizer com isso para você nessa noite? A maneira de Deus cuidar de você não vai ser comum. Vai ser incomum. Vai ser anormal. Vai ser distinta. Muitas vezes milagrosa. Muitas vezes no último minuto ali, pá! Talvez Deus fará com você a semelhança do que fez com Elias. Quem alimentava Elias era o próprio Deus, através de enviar, através de corvos, o sustento para ele. Ou, quem sabe, fazer maná cair do céu. Fato é que Deus é muito criativo e Deus tem inúmeras maneiras de resolver o meu problema ou o seu problema. Deus pode enviar uma viúva para cuidar de mim, de você. Deus pode enviar uma pessoa amável, uma pessoa que compadeça da minha e da sua situação. Deus pode abrir portas e fechar portas. Deus pode fazer tantas coisas, pode preservar, guardar, livrar. Tanto Deus pode fazer, mas você deve entender, Ele vai fazer. Ele já prometeu. Ele vai cuidar de nós. E não há razão nenhuma para nós termos medo. Não há razão nenhuma para nós temermos. Nós devemos confiar nas suas promessas. Devemos confiar na sua palavra. Agora é a hora de você crer. Agora é a hora de você confiar em Deus. Agora é a hora de você falar, não, eu confio no que o Senhor me prometeu. E se morrer eu já falei, se morrer é céu, se morrer é lucro. Se morrer você foi promovido. Literalmente promovido. É lucro. Agora, Deus prometeu e Deus está dizendo, não tenha medo. Não tenha medo de ficar enfermo. Não tenha medo de ter problema financeiro. Não tenha medo de inimigos. Não tenha medo de provocações. Não tenha medo de nada disso. Por quê? Porque eu, Deus, sou poderoso para cuidar de você, seja qual for a circunstância, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema, seja qual for a circunstância. Não tenha medo. Aí a gente está lá borrando de medo. Faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido a gente ver tantos governantes. Governantes até faz sentido, mas não faz sentido a gente ver tanto crente morrendo de medo. Não faz sentido a gente ver tanto líder cristão morrendo de medo. Não faz sentido ver tantas igrejas morrendo de medo. Não faz sentido. Não faz sentido. Ficar nessa covardia não faz sentido. Nós temos um Deus que nos promete cuidar de nós, que promete nos salvar, que promete nos sustentar, que o Salmo 34 que nós lemos ali, olha, eu busquei o Senhor e Ele me livrou dos meus temores, livrou, Ele me sustentou, Ele me guarda, Ele põe os teus anjos à minha roda, Ele me sustenta, Ele me ajuda, Ele me fortalece. E agora? E nós? A gente tem que ter essa mesma garra, essa mesma coragem, essa mesma fé, essa mesma firmeza, olhar para esse problema sem ser leviano, como eu já adverti, mas cheio de fé, de coragem, de
força, de esperança. Fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É agora que versículos que são utilizados de maneira tão vazia, agora é hora de usar de uma maneira intensa, de uma maneira verdadeira. Fala, o Senhor é o meu pastor, eu vou passar por esse momento, Deus vai me guiar, seja para a vida eterna, seja para o livramento, mas eu sei que Ele me salva. Eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele me sustenta, eu sei que Ele não me abandonou, eu sei que Ele não me deixou, Ele está comigo e é isso que importa. Se Deus é por mim, quem será contra mim? É agora que você tem que falar esse versículo, é agora que a gente tem que invocar essas promessas, é agora que você tem que lembrar do Salmo 91, é agora, nesses momentos de dificuldade, falar, não, eu confio em Deus. Eu descanso nele, no seu poder, no seu amor, no seu cuidado, na sua força, na sua graça, porque eu sei que ele vai me conduzir. E fazer como o Sadraque, Mesaque e Abednego. Se for para a morte, que seja, se for para a vida, glória a Deus. Mas confia nele. Confia nele. Temos que confiar nele. Temos que descansar. Medo de quê? Medo de quê? Medo de quê? Você acha uma porcaria de um vírus é maior do que o nosso Deus? Será que uma porcaria de um problema financeiro não vai ser sustentado por Deus? Não vai ser assistido por Deus? Será que um problema de saúde não vai ser assistido por Deus? Será que uma morte não vai ser assistida por Deus? Será que nada? Será que tudo está tão distante? E Deus tão incapaz, tão fraco, tão frágil de lidar comigo e com você nesse momento? Não faz sentido. Não tenha medo. Eu quero avançar, sem delongar demais, ao verso de número 8, que eu quero ensinar algo muito relevante também. Vai dizer o seguinte: e continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Só até aí. Está dizendo, uma coisa muito contagiosa, uma coisa que contamina muita gente é o medo. O medo. Você está medroso? Tem alguém aqui no exército que está medroso? Levanta a mão. A pessoa levantava a mão, pode ir embora. Vai. A gente não vai para a guerra com alguém medroso. Por quê? Porque o medroso leva os outros a ter medo. O medroso leva a tua casa a ter medo. Pai, marido, você é o chefe da tua casa, você está com medo aí? Tá borrando de medo aí? Tá chorando, tá fraco? Fica firme. Confia em Deus. Confia na graça de Deus. Confia no poder de Deus. Vamos, levanta. Porque se você for medroso desse jeito, a sua casa não vai aguentar, não. Se você for covarde nessa hora, a sua casa vai perecer, vai desmoronar. Se você fica, ai, é verdade, ai, tantos mil, milhares, que isso? Ai, vamos, fica firme, homem. Eu conclamo os homens, os maridos, os pais, sejam fortes, sejam corajosos, confiem em Deus, orem, clamem a Ele, Deus te assistirá, Deus te visitará. Não seja covarde, não seja medroso, não contamine a sua casa, não deixe o diabo dominar a tua casa, não deixe o diabo contaminar a tua família. Seja corajoso, seja forte, seja viril, seja ousado, seja maduro. Guarda a tua casa, seja corajoso, porque aqui mostra alguém covarde, vai contaminar os outros. O vírus. Não sei se a gente passa por essa, não. Não sei se a gente vai sobreviver a isso, não. Acabou tudo, acabou o mundo, acabou. Tá naquela pamonhice. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pouca. Está escrito. É palavra de Deus. Não seja fraco, não seja covarde, esposas, filhos, sejam corajosos. Não seja medroso. Não deixe o medo, não passe isso para frente. Não deixe isso dominar e dominar as pessoas, porque alguns estão lá segurando, não, tá mais ou menos, tá para lidar. Aí chega alguém lá, não. Ouvi falar que vai morrer milhões de pessoas. Bom, no caso atual, me poupe.
Mas se fosse uma outra peste no futuro que realmente matasse milhões, ainda assim, mas vai matar, mas vão morrer um dia? Que medo que é esse? Vai ter peste mesmo, é sinal, é vinda. Não seja covarde. Não contamine os outros. Não seja contaminado. Por isso que muitas vezes a gente tem que desligar a porcaria dos noticiários, porque muito embora seja muito importante, e eu me sinto na obrigação de acompanhar, até para saber o que muitos estão ouvindo, vendo e como pode estar a mentalidade do rebanho a qual Deus me constituiu como pastor, é uma porcaria, porque aquilo é um monte de gente medrosa, passando medo de um monte de gente, e todo mundo ali sem saída. Recentemente eu disse a vocês no início, até esqueci de falar, eu disse a vocês no início que eles são ensaios para saber como que vai ser a adesão do povo. A Veja, há uns 2 dias, disse, diante de crises como essa, faz-se necessário que haja um líder mundial, um líder global. Tá vendo? Tô falando, estão preparando ensaio. Aí o cara joga uma notícia como essa, joga um artigo como esse, ele vai ver como foi a recepção dessas ideias. Vai ver como que a humanidade recebeu. Ele vai dimensionar, estão gostando da ideia. Não gostaram ainda não, vamos trabalhar um pouco mais, vamos destruir um pouco mais as nações, sabe? Mas não fique acovardado. Muitas vezes a mídia é só para te passar medo, só para te passar pânico, só para criar uma situação muito pior do que é. Não sejam covardes, seja homem, seja mulher. É um momento que você tem que olhar e falar assim, que covardia que é esse, que medo que é esse? Então seja corajoso. Por quê? Porque esses daí, o exército despreza. Esses daí demonstram a sua incredulidade. Por quê? Porque não confiam que Deus está com eles na batalha. O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, se for um medroso, um covarde, como muitos foram no primeiro século, que negaram a Cristo por medo, por covardia, negaram a Cristo por pão, por comida, por conforto, por status, por conveniência, por trabalho, por um monte de coisa, se recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, brada o autor de Hebreus, não somos daqueles que recuam para a perdição da alma, tá vendo? Que recuam, mas nós somos daqueles que avançam para a conservação dela. Que nós não sejamos covardes, porque os covardes são deixados de lado, os covardes são os incrédulos, os covardes não confiam em Deus, os covardes não acham que Deus vai suprir, os covardes vão se vender, os covardes vão agir na ilegalidade, os covardes vão violar as regras, as leis, não vão pagar os tributos, vão ser desonestos nos negócios, os covardes vão quebrar princípios, os covardes vão ceder para o medo. E eu digo a você, seja fiel. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas eu acho que vai falir. Confia em Deus. Ore, peça sabedoria, estratégias. Confia, Deus vai te ajudar. Mas tá doido. Confia em Deus, ore, clama a Deus, faça como Davi. Enquanto está vivo, clama. Mas morreu em Cristo. Comemore. Mas confia em Deus. Seja corajoso. Não recua. Porque aqueles que já começaram a recuar numa situação que não é nem crítica agora, quando será? Quando realmente o crítico acontecer, vai recuar. Vai recuar. Por isso, não tenha medo. E agora no verso de número 9, agora já para encerrar, diz o seguinte, né? E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, ou seja, dispensar quem for para ser dispensado, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. Aí sim, quando os covardes, os medrosos forem lançados fora e outras pessoas que forem isentas nesse momento, aí sim Deus vai chamar aqueles que vão ser os chefes, os líderes, os seus servos, os maiorais, os homens, os que vão liderar, os que vão estar à frente na batalha, os que vão estar no front, na dianteira da batalha. É esses que nós somos. É esse tipo de soldado que a gente é diante de Cristo. É esse tipo de servo que a gente é para o nosso Senhor. A gente não é daquele servo que vai ser reprovado, mandado embora e vai embora de cabeça abaixo porque foi um covarde, porque foi um medroso, porque foi um incrédulo, porque não acreditou que Deus ia estar com ele na batalha, porque não acreditou que Deus ia suprir o pão de cada dia, porque não acreditou que Deus ia assistir, que ia consolar, ia fortalecer. Não, a gente não é desses. A gente é daqueles
que vão ser convocados para estar na linha de frente, para enfrentar os desafios, para orar, para clamar, para mudar situações, para salvar, para auxiliar, para sustentar, para consolar e para enfrentar os desafios, quer naturais e quer espirituais, que estiverem diante de nós. É esse sim, é desses que nós devemos ser. Os outros serão dispensados. Os outros não farão parte do exército de Deus. Os covardes serão lançados fora. Os covardes sofrem. O medo destrói muita gente. Imagine, como eu disse a vocês no início, gente morrendo, gente suicidando por medo, de coisa que nem aconteceu, por um pavor. Não, não é para isso. Devemos vencer. Devemos ser corajosos e não ter medo. Se Deus é por nós, se Deus é com você, igreja, o que será contra nós? Segundo, se nós perdermos, que percamos. O que é? Qual que é o problema de perder um pouco? Qual que é o problema de perder um dinheiro? Qual que é o problema de perder um patrimônio? Qual que é o problema de diminuir a qualidade, o nível patrimonial? Qual que é o problema? Não pode. Será que a gente está tão apegado? Será que a gente está tão apegado a isso? Não, eu não posso ter um carro mais simples, eu não posso ter uma roupa mais simples, eu não posso deixar de comer certas coisas, eu não posso deixar de ter um celular, uma internet, eu não posso deixar de dar para o meu filho isso, aquilo. Será que a gente está tão apegado ao mundo assim? A Escritura nos recomenda: não junteis tesouro onde a traça come, a ferrugem corrói, os ladrões roubam. Ajuntai os tesouros nos céus, porque lá a ferrugem não come, a ferrugem não corrói, a traça não come, os ladrões não roubam. Porque onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Não ajunte tesouros, não se apegue a essa terra, não se preocupe se você vai perder ou não. Saiba que Deus vai te livrar. Porque o nosso conceito, muitas vezes, de livrar é estar intacto, no conforto, sem dor, sem sofrimento, sem perdas, sem nada. E a Escritura não ensina isso. Ensina, Deus vai dizer, como disse para Baruque, o escriba do profeta Jeremias, numa passagem muito interessante, Deus responde a ele e fala: Baruque, procuras por grandes coisas, não as procure. Traga o mal sobre a terra e você pede isso, mas saiba de uma coisa, que a sua alma te será por despojo. Essa passagem quer ensinar o seguinte: Baruque, eu estou trazendo juízo sobre o meu povo, estou trazendo juízo sobre outras nações, estou trazendo juízo sobre vários territórios, e você está querendo grandezas. Não é a hora de grandezas. Não é a hora de festa. Não é a hora de enriquecer. Não é hora de ficar preocupando com isso, com fama, com glória. Não. Baruque. Seja sensato, Baruque. Eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar a tua alma, a tua vida. Ou seja, Deus não falou para Baruque que ele não ia perder patrimônio, não falou para Baruque que não ia perder algumas coisas, mas ele disse: olha, eu vou preservar a tua alma. A tua alma será o seu ganho, será o seu disposto, será a sua herança. Então nós devemos ter a consciência de que Deus pode permitir, sim, que percamos algumas coisas patrimoniais, porque isso não é tão relevante para ele. Como eu disse, não devemos estar apegados, eu encerro dessa maneira, não devemos estar apegados a este mundo, porque é o apego a este mundo que nos traz tanto medo. É o apego a este mundo que nos traz tanto pavor. É o apego à nossa empresa, é o apego ao nosso dinheiro, é o apego ao nosso conforto, é o apego à nossa saúde, é o apego ao nosso estilo de vida, é o apego a esse mundo que nos faz sofrer tanto pela perda. Porque eu questiono a você: você teria medo de perder um saco de jiló? Claro que não. Por quê? Porque isso não pesa muito para você. Isso não é muito relevante para você. Agora, você teria medo de perder um saco de ouro? É claro que sim. Por isso que a Escritura diz: não ajunte tesouros. Que o seu tesouro não seja o seu patrimônio. Porque se for, você vai ter muito medo. Se for, você já vai ser muito suscetível ao diabo. Mas ajunte o seu tesouro e coloque o seu coração nos céus.
Ali, e se você desprender desse mundo, deixar de ser um pouco mundano, deixar de ser secular e desprender dessas coisas, sabendo que é só uma passagem para o céu, você estará cheio de coragem, de ousadia, não apenas para perder, mas para dar verdadeiramente a sua vida pelo seu Senhor, seja qual for a circunstância. Por isso, não tenha medo, não tenha medo. Deus está com você, Deus irá te sustentar, Deus te perdoará, Deus te fortalecerá, Ele te conduzirá. Se Ele quiser te guardar, Ele te guardará das maneiras mais extraordinárias que Ele pode fazer. Se Ele quiser te levar para os céus, Ele te levará e você agradecerá muito que Ele tenha feito isso com você. Mas eu digo, não tenha medo. Não há motivos para isso. Não há motivos para isso. Então, olhe para esse problema não com o olhar do medo, do pavor, da descrença, da incredulidade, da covardia, de um coração derretido, mas de um coração firme, forte, santo, sábio, sabendo que Deus é conosco e Ele irá nos conduzir até o fim esperado, que é a vida eterna com Ele. Seja por quais caminhos forem, mas nós confiamos que sempre será um bom caminho, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso e Ele sabe o que faz bem para mim e para você. Deus te abençoe. Confie em Deus e não se abata pelos problemas que estão acontecendo agora e que poderão acontecer no futuro, seja próximo ou seja distante. Vamos confiar em Deus. Vamos de fato ter a segurança e a paz de termos a fé e a confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos orar neste momento.